Pode sim. Então, o que acontece? A tabela periódica, ela vai ser organizada com o número de prótons. Então, o elemento químico de hidrogênio tem um próton. O elemento químico do hélio tem dois prótons. O elemento químico do lítio tem três prótons. Então, ela vai sendo organizada com base na quantidade de prótons que cada elemento tem. Então, o que acontece? A gente vai ter essas linhas e vai ter as colunas. Aí, as colunas a gente vai chamar de grupos ou famílias. Então vai ter as famílias e vai ter o e grupos, né? Então são sinônimos. Quando a gente falar de grupos ou famílias, a gente está falando dessas colunas. E a gente vai ter também os períodos, que vão ser as linhas. E o que acontece? O que que isso vai indicar? As linhas vão indicar a questão das camadas eletrônicas que cada um tem. Então, quando a gente viu o modelo atômico, a gente vai ver que tem os prótons e vai ter as camadas. Então, por exemplo, aqui tem o quê? Os prótons e nêutrons no núcleo e vai ter a camada onde vai ter os elétrons. Esse aqui só tem uma camada. Então, está na primeira linha. Só que se eu botar duas camadas, significa que vai estar na segunda linha. Então, vai estar aqui. Aí agora, tá na primeira coluna, na segunda coluna, e na terceira, quarta, vai depender do quê? Da quantidade de elétrons. Vai depender de qual grupo está. Aí o que acontece? Se tiver três camadas, significa que necessariamente está na terceira linha. Então pode ser qualquer um desses aqui. Até aí tá tudo bem? No final da minha distribuição eletrônica, ele vai me dar exatamente onde para o grupo, né? A linha. É. Você vai perceber daí o mais energético. Então, a gente vai saber o quê? Que esses grupos, eles vão ser elementos que vão ter características semelhantes. Então, por exemplo, aqui, lítio, sódio, potássio, rubídio, todos esses vão ter propriedades químicas e físicas semelhantes, porque pertencem à mesma família, ao mesmo grupo, com exceção do hidrogênio. O hidrogênio é uma exceção. Ele não é um metal como todos aqui são. Então, tirando o hidrogênio, todos aqui têm características parecidas. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. E o que tu está querendo dizer é o quê? Essa família a gente chama de alcalinos. Então, metais alcalinos, essa primeira família. Então, esse nome tem que saber, Laís. Primeira família, a gente chama de metais alcalinos. A segunda família, a gente vai chamar de metais alcalinos terrosos. Então a gente tem que lembrar disso, alcalinos terrosos. A gente tem que lembrar o quê? A 18ª família, que vai ser essa daqui, a gente chama de gases nobres. A 17ª a gente vai chamar de halogênios. Halogênio. E aqui a gente vai chamar de calcogênios. Aí Halogênio. aqui a gente chama o quê? Família do nitrogênio, família do carbono, família do boro. E só. Uhum. Aí o que acontece? A distribuição eletrônica que tu tá falando é o quê? A gente vai ter uma divisão de elementos representativos e elementos de transição. Então, o que acontece? Aqui, esses dois primeiros aqui, eles vão ser, junto com esses últimos aqui, esses seis, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, vão ser chamados de elementos representativos. Então a gente chama esses aqui de elementos representativos. Enquanto que esses daqui, que estão aqui em laranja, e esses aqui de baixo, a gente vai chamar eles de transição. Só que isso é assim, a gente chama de transição interna, e o outro ali a gente vai chamar de transição externa. Então todos esses aqui são de transição externa. Então o que acontece? Todos esses são de representativos, que eu risquei agora. Esses aqui são de transição externa e esses aqui de baixo são de transição interna. É só a nomenclatura. E a gente tem que saber isso. Outro ponto que a gente tem que saber que é muito, muito,
muito, mega, ultra importante é saber quais são os metais e quais são os ametais. Então, quais são os metais? São todos esses aqui, ó. Esse aqui do início, esses daqui que eu tô riscando, até aqui, ó. Todos esses aqui que eu risquei, eles são metais. Então, eles vão ter certas características. Por exemplo, os metais têm uma facilidade maior de perder elétrons. Então, todos esses aqui que eu risquei, eles são considerados metais. Isso é muito importante. Obviamente, vão ter alguns que vai ser mais importante saber. São todos esses, com exceção do hidrogênio. O hidrogênio não é um metal. Então, eu vou riscar os principais. É lítio, sódio, potássio, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. Esses três aqui é importante também saber, entendeu? Mas é um pouquinho menos cobrados. É níquel, cobalto, ferro, manganês, cobre, zinco, prata, platina, é óbvio, né? Deixa eu Sim. ver. Ouro, mercúrio. Chumbo, alumínio, é estanho também é legal. Pronto. O ouro aqui que eu não risquei, né? E mercúrio. E cádmio. Esses são os principais metais. Eu vou riscar todos logo de uma vez, que já vi caindo em prova. E Pronto. também tem os das ligas metálicas, que sempre É. cai. Esses aqui que eu risquei, eles são os principais. São que provavelmente podem Uhum. cair assim e que são os mais importantes. Eu vou botar um azulzinho nos que você pode tomar mais cuidado, assim. Não é tão mega ultra importante não, sabe? Mas eu já vi caindo. Então, tipo assim, esses que eu botei assim são os mais importantes, o que tem um azulzinho são os menos importantes. Então, o que acontece? Eles vão ser os metais. Agora, esses aqui, tipo boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio, eles são os semimetais. Ou seja, ora age como metal, ora age como ametal. Ora faz ligação iônica, ora faz ligação covalente. Eles são tipo uns híbridos. E os ametais vão ser esses aqui, ó, que eu vou riscar aqui de verde, de vermelho. Carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, enxofre, fósforo, selênio, bromo e iodo. Beleza? Esses são os mais importantes, que você tem que saber de todo jeito. São os metais mais importantes. Beleza? Então, o que que a gente viu? A gente viu o que são as colunas, que são as famílias e grupos, que vão ser elementos que vão compartilhar de características semelhantes, com exceção do hidrogênio, que é uma exceção. A gente viu também as linhas, que vão indicar a quantidade de camadas eletrônicas. E a gente viu também a representação, né? Tipo, tem os representativos, tem os de transição externa, transição interna. E a gente viu a grande e famosa diferença entre metais e ametais, que vai ser muito importante. Tipo ligação iônica, você tem que saber quais são os metais, quais são os ametais. E teoricamente é isso, de classificação. Só que tem uma coisa muito importante que você está querendo dizer. É a distribuição eletrônica nisso. Então o que acontece? Todos nessa família aqui, eles vão terminar em S1. Aqui vai terminar em S2. Entende? E aqui vai terminar em P1, P2, P3, P4, P5 e P6, com exceção do hélio. O hélio termina em S2 também. Beleza? Então, o que acontece? Os representativos vão ter do subnível S, que são esse, e vão ter do subnível P, que são esses. Enquanto aqui é do subnível D e aqui é do subnível F. Então, aqui vai ter o D1, D2, D3, D4, D5 e assim por diante. Então aqui a gente vai conseguir ver que o quê? São quantas famílias? 18. Então o que acontece? S cabe 2 elétrons, P cabe 6 elétrons, D cabe 10 elétrons e F cabe 14 elétrons. Aí quando você pega aqui, ó, deu 18 negocinho. E são as 18 famílias. As vai o F. O F ele está dentro daqui
Porque o que acontece? Esses elementos químicos, eles têm características muito semelhantes, muito, muito. Então eles colocaram aqui dentro, que são as famílias do lantanídeos e dos actinídeos. Aí só cortou aqui a do actinídeo, tem uma linhazinha a mais aqui, que vão ser os dos subníveis F. E não é tão importante. Então o que acontece? Quando você vê que termina com S1, você sabe necessariamente que é da primeira família. Quando você vê que termina com P2, você sabe que é dessa família daqui. Que se eu não me engano é a família 14. É. Entendeu? Então, o que acontece? Você vai sabendo nesse sentido, beleza? Tá dando pra tu pegar até agora? E tô entendendo mais. Eu tava com muita dúvida nisso, mas agora eu tô sacando. Porque tu pode pensar aqui, ó. Aqui tem 2. Aqui tem 10. Uhum. Aí aqui já deu 12. Aí agora, 13, 14. Tá no P2, mas tá na família 14, porque é 2 do subnível S, 10 do subnível D e mais 2 do P. Então, teoricamente, você vai saber nesse sentido. Beleza? Sim. Então, eu vou pegar uma questãozinha aqui para a gente ver. Aí, o que acontece? Os gases nobres, eles seguem a regra do octeto. Então, eles são bem estáveis, porque eles têm 8 elétrons na camada de valência. Por quê? Por exemplo, a camada de valência para chegar no P tem que ter o S. Então ele vai ter sempre um S2, P6. Eita, fiz errado. S2, P6. Então isso dá 8 elétrons na camada de valência. Então por isso eles são estáveis. Aí a gente vai ver isso depois, na regra do octeto. Mas agora bora ver. A gente vai ver o sódio. Analise as seguintes afirmações feitas com a referência ao sódio. O que acontece? O sódio, ele vai ter 11 prótons. Como é um caso de um átomo neutro, ele vai ter 11 elétrons. Então vai ser como? A distribuição eletrônica dele. Um S2, 22, dois 22, S2, 22. P6, 3S1. Beleza? Uhum. Então, Terminou em quando... S1 na primeira camada. Calma, tenta falar. O que foi que tu disse? Terminou em S, ele vai ser do primeiro grupo. Primeiro grupo, perfeito. Mas ele está em qual camada? Na primeira. Então ele vai estar em qual linha? Não, calma, em qual camada ele está? Na segunda, no caso. Vamos com Porque a calma. primeira não é hidrogênio, A primeira é o hidrogênio. Só que ele tem quantas camadas ao total? mas tem duas. Vamos ver. Um S2, uma camada. Dois S2, dois P6, duas camadas. Três S1, Ah, tá. A três camada eu vou camadas. contar pelo número e não pelo S. É. E, tipo O S assim, é o eu achei número que eu de ia contar só o elétrons. S. Então, o que acontece? Quando você vê 3S1, está significando o quê? Está na terceira camada, mas está no Primeiro. subnível S1. Entendeu? Então, o que acontece? Uhum. Ele tem três camadas ao total. Então, primeira camada, primeira linha. Segunda camada, segunda linha. Terceira camada, terceira linha. Mas o que acontece? Ele terminou em S1, então ele é do primeiro grupo, da primeira família. Então, por isso, ele está no terceiro período, mas está na primeira família. Deu para tu entender agora? Entendi. Tomar muito cuidado. Você sempre tem que ver quais números estão maiores. Porque o que acontece? Às vezes pode ter, aparece um 4 alguma coisa, 4P algo e 3D10, sei lá. Ele tem quatro camadas, então tá no quarto período, beleza? Não necessariamente é o último que tá. O último, o subnível mais energético vai indicar a família, mas a maior camada vai indicar o período, beleza? Hum, Então o que entendi. acontece? É um metal alcalino terroso? Não, Não, porque alcalino terroso é segunda é a família. segunda. Só que ele é da primeira família, então ele é apenas um metal alcalino. Ele localiza-se no terceiro período da tabela periódica? Sim. Sim, porque ele tem um 3 aqui. Tem propriedades químicas e similares às do potássio?
Sabe de qual família é o Sim, potássio? sim, tem sim. Qual? De qual família é o potássio? Que eu não escutei? É na primeira? Da primeira. Então eles têm propriedades químicas semelhantes, porque Sim. ambos são da primeira família. Então eles vão ter propriedades químicas semelhantes, beleza? Uhum. Porque isso é uma característica dos grupos. Com exceção do hidrogênio, viu? Se fosse o hidrogênio, estaria errado. Então, letra C, beleza? Ok. Aqui foi a mesma. Pronto. Quer tentar fazer essa?